Olá, eu me chamo Hilton e para mim é uma grande alegria estarmos aqui juntos para mais um estudo do Novo Concerto. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de aprendermos mais da Tua Palavra. Te pedimos que nos conceda o Teu Espírito e nos guie nesse estudo. Te peço em nome de Jesus. Amém. No estudo de hoje, nós vamos ter uma visão geral da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Vamos juntos identificar cada um dos eventos dessa profecia. Vamos ler Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Este é o início do período das 2.300 tardes e manhãs, o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. Esse decreto nós encontramos no livro de Esdras, que faz referência ao decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes. O fim do período se encontra em Daniel 8,14, que fala que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Bom, se você não entendeu porque o início do período se encontra em Daniel 9 e o seu fim em Daniel 8, vale a pena você conferir o nosso estudo, que trata da relação entre os capítulos 8 e 9 de Daniel. Bom, vamos seguir nossa leitura, pois ainda existem outros 3 eventos entre esses dois que eu quero destacar. Os eventos são o batismo de Cristo, a morte de Cristo e o apedrejamento de Estevão. Vamos voltar a Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O texto nos diz que desde a saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém até a ungido, se passariam 7 semanas e 62 semanas, um total de 69 semanas proféticas. Esse evento se cumpriu no batismo de Cristo, quando nosso Salvador foi ungido pelo Espírito Santo, como vemos em Atos 10, 37 e 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E o próprio Cristo afirma, em Lucas 4,18, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos. É também após seu batismo que Cristo afirma em Marcos 1,15, o tempo está cumprido. Sem dúvida uma referência à profecia das 70 semanas, por ser a única profecia com tempos a se cumprir relativos ao Messias. Vamos seguir nossa leitura para identificarmos o próximo evento dessa profecia. Daniel 9, 26 diz, Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Daniel 9, 26 localiza a morte de Cristo após as 62 semanas citadas na profecia, ou seja, em algum momento da última das 70 semanas. Mas não temos ainda um ponto específico para este evento. Vamos seguir nossa leitura. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. No meio da última semana, deveria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O texto de Hebreus 10, 1 a 2, nos diz qual que é o sacrifício que deveria cessar. Ora, visto que a lei
tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Na morte de Cristo, os sacrifícios rituais, que eram sombra do sacrifício de nosso Salvador na cruz, perderam seu sentido e deveriam cessar. A sequência do texto de Hebreus trata de forma bem clara desse assunto, trazendo entendimento ao texto de Daniel. O texto inicia tratando dos antigos sacrifícios, dizendo: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Em sequência, Cristo anuncia a sua entrega. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios de oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de falar dos primeiros sacrifícios, o texto segue falando do sacrifício de nosso Salvador. E no fim conclui: remove o primeiro para estabelecer o segundo. O texto claramente estabelece o fim dos antigos sacrifícios com a morte de nosso Salvador. Como vemos em Efésios 5:2, Cristo era a verdadeira oferta e sacrifício a ser oferecida a Deus. Bem, agora vamos para o último dos eventos das 70 semanas. Quando o anjo começou a dar a explicação da visão a Daniel, ele disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. As 70 semanas foi um período de misericórdia separado para o povo judeu. Seu fim se deu quando esse povo rejeitou o evangelho do Messias. Quando Cristo esteve na terra, dentro ainda do período das 70 semanas, ele deu a seguinte instrução a seus discípulos: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vemos que os israelitas tinham prioridade na pregação da palavra. Isso, porém, mudou, como vemos em Atos 13:46. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. O apedrejamento de Estevão foi um evento fundamental para que o evangelho se estendesse aos gentios. Após sua morte, se deu grande perseguição contra a igreja, que resultou na pregação da palavra por toda parte, como vemos em Atos 8, versos 1 e 4. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos 11, 18 a 20, também estabelece relação entre o martírio de Estevão e a pregação do evangelho aos gentios. Vamos ler. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Repare agora o verso 20, que diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Assim, podemos relacionar o fim do período das 70 semanas à morte de Estevão, com a pregação do evangelho aos gentios. Bom, esse é o fim das 70 semanas, mas não esqueça que as 70 semanas são apenas parte de um período maior, de 2.300 tardes e manhãs, que terminam com a purificação do santuário, como vemos em Daniel 8,14.
O santuário terrestre necessitava de purificação. Observamos isso em Levítico 16. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. O santuário celestial também necessita de ser purificado, como vemos em Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Esse é o último evento das 2.300 tardes e manhãs, a purificação do santuário. Isso requeria uma obra especial, quando o sacerdote ministrava no lugar santíssimo do santuário, no dia da expiação. Bom, esses são os temas que analisaremos com maior riqueza de detalhes em nossos estudos futuros, e veremos com que precisão cada um desses eventos ocorreu. Para mim foi um grande prazer realizarmos esse estudo juntos. Não deixe de ler o nosso texto no site, pois ele trata disso que conversamos com maior riqueza de detalhes. Que Deus abençoe você nos seus estudos. Um grande abraço.